Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que traz hoje convidados ilustres como o nosso prefeito de Guaíba, José Esperoto. Prazer tê-lo aqui. Tudo bem, Paulo? Tudo bem? O Luiz Coronel que está chegando aí. Pedro Westphalen, meu colega. Esperoto. Grande trabalho na frente. Pinta de apresentador. Então... o Lênio conhecendo agora também. E dizer da alegria que a gente está aqui. Dois cachoeirenses aqui, né? Ah, olha só. Tá vendo? Cachoeira. Você para ver com quem está lidando. Capital do arroz. E mais Brasil, um de Cachoeira aqui. Tudo bem, Luiz? O doutor Luiz Coronel. Luiz Coronel. Sim, distrito de Cachoeira. Cachoeira que foi capital nacional do arroz também, né? Por que foi? Pessoas ilustres. Continua né? sendo capital nacional do arroz. Continua sendo. Ou não é? Os dois cachoeiros. Os dois afirmando que Tem outra que seja capital nacional do arroz? Não sei, eu estou dizendo. Cachoeira. Pois é, mas foi, pode ser pode continuar sendo, né? Claro. É ou não é, Lênio Streck? Não tirei, que tinha aquele título, né? Inclusive, tinha, não tem. Com a grande participação da capital da região, que é Agudo, né? Ali pertinho. Sim. Só para delimitar também, né? De Guaíba sai a Ficou Revolução ambíguo, Farroupilha, né? Olha aí, ó, viu? De Guaíba sai a Revolução Farroupilha, né? Aliás, falando em Revolução Farroupilha, secretário e querido amigo Pedro Westphalen, prazer tê-lo aqui. Prazer, Paulo Sérgio, prazer, Streck, Coronel, Esperoto, meu companheiro de parlamento, tá tantas peleias, né, Esperoto? Mas já tive boas notícias suas lá na administração municipal. Fiquei satisfeito de saber que está tendo um trabalho lá que não nos surpreende, né? Pela sua capacidade. Satisfação muito grande estar de novo na Pampa. Aliás, estive de férias aí 14 dias e ao chegar na minha cidade, as pessoas já estavam com saudade. Não vai mais no programa, então está indo lá. É verdade. E lá em Santa Rosa, eu estive lá em uma reunião na sexta-feira, e o vereador Tucunduva assiste todo o programa nosso lá. Impressionante como o estado todo assiste ao Árcaro lá, de Cruz Alta, o Gama. Estão sempre nos assistindo aqui. Prazer muito grande falar com vocês. Maravilha. Presidente, para falar em Revolução Farroupilha, nós temos um grande evento agora na Semana Farroupilha de Guaíba. Verdade. Tu viu, Lênio, que ele me chamou? Presidente Esperoto, viu? Depois, quando eu falar acabamos de falar com ele e brincar com o Esperoto. Brincamos com o Esperoto. Deu uma confusão. Agora deu, tá vendo? Um abraço ao presidente Esperoto. Que está nos assistindo. O Carlos Esperoto, meu parente, né? Não, e ficou aquela brincadeira. Rico, né? Eu sou político, né? Eu disse, presidente Esperoto, está aqui o prefeito Zé Esperoto, que disse que toda hora ligo para ele. E aí, presidente? Ele disse, para mim, ligo aí, prefeito. Mas eu vim aqui, te agradeço aí mais uma oportunidade, vim te trazer o convite a ti, a todo o grupo da TV Pampa, né, aos amigos também, externar aos amigos o convite do evento, do espetáculo que vai ser do Cipreste ao Piratini. É um espetáculo que vai acontecer no sábado, dia 2. Olha aqui, ó, e até com lacre, no domingo, dia 3. Lacre Farroupilha. Verdade. Olha aí. Então vamos abrir aqui, ó, Cipreste Farroupilha. Aqui, ó. Do Cipreste ao Piratini. Cipreste ao Piratini. Aqui. Da saída. Eu estou aí, agora sim. E a conquista da... Sim, no dia 25 de setembro. Agora eu vou abrir. Aqui o verso, ó, berço da Revolução Farroupilha. Sem dúvida alguma. Permite um pequeno parênteses. Hoje eu liberei para o Sebrae, vamos fazer um painel, uma frase. Liberdade não se doma, esperança não se encilha. Galopa livre meu peito, um coração farroupilha. Que beleza, hein? Eu liberei para colocar no mural. O secretário de Turismo, Desporto e Cultura, a Cláudia Amara Borges Rosa assinando, e o presidente Ceroto. Muito obrigado. Sim. Estaremos lá. Vou fugir da Expo Inter para ir lá. Pessoal, estão todos convidados, né? Todos que nos assistem também estão convidados. É um grande espetáculo. No dia 2 no sábado às 20 horas e no dia 3, domingo, às 19 horas.
bem em frente ao catamarã ali. É ao ar livre, aberto ao público. É um grande espetáculo onde começa, então, as festividades da Semana Farroupilha, que lá em Guaíba são mais de 7 dias. São em torno de 10 dias que a gente faz Semana Farroupilha. Nós temos aí esse título de berço da Revolução Farroupilha, no reconhecimento, Luiz Coronel. Quando eu estava lá como deputado estadual na Assembleia Legislativa, nós apresentamos esse projeto e foi aprovado por unanimidade. O deputado Pedro Westphalen me ajudou também nessa conquista aí. Então, e esse reconhecimento trouxe uma nova luz para Guaíba. Se tu vê como as pessoas, depois daquele episódio da Fora, que deu uma brochada em todo mundo, esse título, esse reconhecimento fez com que, sabe, o alto astral, a autoestima das pessoas voltasse a ter alto astral. Então, nós temos lá uma Semana Farroupilha que é muito mais cultural, Luiz Fernando, muito mais cultural do que festiva. Ao contrário daqui em Porto Alegre, né, que é muito mais festivo do que cultural. Então, estão todos convidados aqui para participarem com a gente lá, nesse lindo espetáculo que vai ser do Cipreste ao Piratini. Maravilha, parabéns, hein? E a festa Farroupilha vai ser em que período? Vai ser a partir da quinta-feira, que antecede dia 20. Dia 20 cai numa quarta-feira, então dia 9, se não me engano. Dia 9 até o dia 20. Até o dia 20. Se superpõe de Porto Alegre. Dizer também que nessa apresentação, Luiz Coronel... Dá para ir nas duas. Pega o catamarã, vai nas duas. Dá para ir nas duas, exatamente. Inclusive vai ter nessa noite, nas 2 noites vão ter catamarã de noite também. Nessa do espetáculo, né? E lá na apresentação lá dos artistas, lá nessa Semana Farroupilha, que são mais de 7 dias, vão ter 85% dos artistas são locais. Temos grandes nomes, né? Do estado, mas em torno aí de 80% são vamos assim, prestigiando o artista local, que é uma exigência nossa também para a gente colocar na mídia aí. Mas sabe que eu vou subir ao palco também para contar causos, viu, Paulo Sérgio? Olha aí, ó. Com a Fernanda Carvalho Leite, o Sérgio Rojas. E posso contar um causinho pequenininho? Pode. Posso. Pois o peão Ramírez Tendo graça. era chegado num trago e vinha meio cambaleante, o cavalo dele sabia levar ele sozinho para a fazenda. E quando foi numa dobra, ele ouviu o ronco do leão baio. Oh! E ele apeou do cavalo e foi procurar o revólver e tinha esquecido em casa. A faca tinha esquecido na venda onde tinha bebido. Puxou um canivete de picar fumo e olhou para o leão baio e disse: ó Deus, se tu tá ao lado do bicho fera, faz ele comer a minha cabeça primeiro para que eu não assista esse triste espetáculo. Se tu tá do meu lado, afia meu canivete que eu acerte no coração do bicho feio. Agora, se tu não tá do lado nenhum dos dois, senta naquela pedrinha que tu vai assistir a peleia mais feia que tu já Como sempre, né? Que maravilha. Que maravilha. O Luiz Coronel tem histórias maravilhosas. Eu ganhei o livro dele, eu fico delicioso. São 200 causos gaúchos narrados. Doutor Paulo Gergol Mendes. Deliciosos. Tudo bem? Prazer estar aqui. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Hoje- Podia estar melhor. Hoje está com paz e amor no coração? Estava envolvido, até peço desculpa pelo atraso, estava envolvido de novo com a questão de falta de leitos psiquiátricos. Nós temos crianças psicóticas, criança que pegou faca da cozinha e tentou agredir a mãe, e não tem leito psiquiátrico para criança, nem em Porto Alegre, nem no estado. É um inferno. E a tal ideia de botar leito psiquiátrico em um hospital geral é a coisa mais furada que tem. Porque tu imagina um hospital com uma enfermaria do SUS, com 10 leitos, aí numa dessas camas tu vai botar uma menina psicótica querendo agredir os outros com uma faca. Não dá, tem que ser em ambiente protegido, tem que ser em ambiente fechado, com enfermagem especializada. E nós temos uma lei da reforma psiquiátrica aí que impede de abrir leitos. Então, é uma verdadeira tragédia que os pais, as mães sofrem. Só para ajudar, vocês nunca questionaram em juízo essa questão, já que se judicializa tudo nesse país? Por que se pode, digamos assim, as razões, por que é bom para a sociedade? Porque uma lei tem que ter prognose. Então, se o prefeito manda uma lei
para a Câmara de Vereadores, entre outras coisas, ele tem que demonstrar que Viamão vai ficar melhor do que estava. Sim. O governador tem que sempre ter uma prognose. Eu não posso fazer nenhuma lei que seja de conveniência, porque ela feriria a Constituição, ou então uma lei que tenha uma prognose negativa. Onde estaria a prognose positiva? Os alemães declaram, em determinadas circunstâncias, inconstitucional uma lei sem prognose, ou com a prognose falha. Essa é uma tese que até eu tenho trabalhado ela em alguns livros meus. E nesse caso, a pergunta que se faz, qual é a prognose positiva que tem uma lei proibindo abrir leitos em hospitais psiquiátricos? Eu não sei a resposta. Eu não consigo imaginar. E essa resposta negativa é porque ela talvez não devesse ter sido feita. Sem entrar muito no mérito, é sempre uma pergunta. Às vezes a gente resolve. Não, e cabe, eu acho, Lênio, na sequência do teu pensamento, quem foi que acabou com os leitos do Hospital São Pedro? Quem foi que acabou com o Hospital Psiquiátrico São Pedro? Quem foi a sumidade que acabou com o Hospital São Pedro? Tu sabe que o Hospital São Pedro, desde a sua origem, já vou responder para o Lênio rapidamente. Eu não sei te dizer, acho uma questão muito interessante, vou levar para o nosso jurídico. A promotora da infância e da adolescência está trabalhando conosco porque está extremamente preocupada, porque essas questões, a mãe não tem onde botar a criança, né? Esses dias nós estávamos aqui no PAN 3, postando a Vila dos Comerciários, tem 5 consultórios para atender a demanda da população que chega. Em cada consultório tinha uma menina baixada, psicótica, que não pode botar com os adultos por causa do abuso. Então, os 5 consultórios estavam ocupados por meninas psicóticas nesse estado que não tem noção do que está fazendo, né? E até porque tem que ser protegido, porque se despem, defecam no chão, coisas, né? Que só um pai e uma mãe pode entender o sofrimento do que é isso. Então, os médicos, os psiquiatras estavam atendendo na sala da assistente social. E a assistente social estava na sala dos doentes, né? Sentada lá com os doentes, porque não tinha onde ficar. Teve que ceder a sala para que os médicos pudessem atender. Às vezes um olhar externo sobre grandes problemas complexos, às vezes tem uma resposta simples e errada. Nenhum problema complexo tem uma resposta simples. Agora, pode ter de dentro, sempre é mais difícil às vezes. Sim. Às vezes a solução está perto da gente, mas a gente não consegue enxergar. O olhar externo sempre é melhor. Mas, Orlando, não tem uma legislação federal dizendo, fechando? Não, dizendo não. A legislação federal... Teria que ser melhor tratado em casa com os seus familiares? Não. A legislação desde que o Estado... Desde que tenha familiares, para começar. Mas tem uma legislação federal porque nesse sentido. Essa é boa de fazer. Como proibir o mosquito da febre amarela de morder as pessoas. Tem que avisar o mosquito. Sim, mas é por isso que eu estou trazendo aqui. Então, quando a gente determina algumas coisas da lei, tem que saber se ela é exequível, porque é proibido dormir debaixo da ponte, só não dá para proibir quem não tem casa. Né? Nós temos aqui um diretor de hospital também, que é um médico, o doutor Pedro Westphalen. Deixa eu concluir só esse pensamento. Não me respondeu quem foi a sumidade. Exatamente. Com relação à lei federal, existe. A lei federal não proíbe a abertura de leitos. A lei federal toma uma série de providências. Por exemplo, se a pessoa é internada por uma internação contra a vontade, no caso da pessoa que não sabe o que está fazendo, está se despindo no meio da rua e tal, a família leva a internada, tem que imediatamente comunicar à promotoria pública. Então, dá uma série de providências que têm que ser tomadas. Mas nós temos no Estado, e só no Estado, nós temos uma lei que não é federal, é estadual, uma lei que proíbe a abertura de leitos psiquiátricos, a não ser em hospital geral. Então, o que acontece? O Mãe de Deus tinha um andar inteiro. Foi antes? O Mãe de Deus tinha um hospital inteiro de leitos psiquiátricos. Acabou. Não tem mais. Eu só posso fazer uma ilação, eu não posso fazer uma afirmação, porque não perguntei a eles no Mãe de Deus. Agora, uma coisa é certa,
eles ampliaram para colocar o serviço de oncologia, ampliar o serviço de oncologia. O serviço de psiquiatria não rende nada para o hospital. Ele paga diária. Psiquiatria não faz exames de alta complexidade, não faz ressonância magnética. Psiquiatria não tem remédios que custam R$5.000 a caixa. E o hospital ganha em cima de tudo isso, né? Então, não é um bom negócio para o hospital ter leito psiquiátrico, é bom ter leito oncológico. Esse movimenta muito, faz muito exame. Quem foi que acabou com o Hospital Psiquiátrico São Pedro? A lei da reforma psiquiátrica foi uma das razões. E o Hospital São Pedro, é interessante notar que desde a sua origem, ele foi referência para toda a América Latina. E o Hospital São Pedro, hoje, e aliás eu faço um apelo às empresas que puderem nos ajudar para a gente dar uma mão de tinta no Hospital São Pedro, porque aquilo é mantido de maneira deprimente para parecer uma masmorra, quando na realidade lá dentro estão serviços de altíssima qualidade com residentes, e os psiquiatras que estão aí atendendo a população do Rio Grande do Sul se formaram lá dentro do Hospital São Pedro. É um excelente hospital-escola, com pessoas da mais alta qualificação, desde a sua criação. Foi um hospital de referência para a América Latina, mas foi absolutamente sucateado. No governo Olívio Dutra, que é um homem que tem todo o meu respeito, acho um cidadão probo, acho um homem sério, né? Coisa que não é frequente hoje em dia, infelizmente, demoliram um pavilhão que era de desintoxicação de mulheres. Era o único que tinha desintoxicação de mulheres. Nós tivemos que entrar na justiça, correr um processo judicial para que o juiz determinasse que o Estado reconstruísse o pavilhão. O Estado reconstruiu o pavilhão, ficou um pavilhão novo, moderno, pegou as pessoas com doença e botou num pavilhão velho, carcomido, e usou o pavilhão novo para botar administração. Para botar os doutor Pedro Westphalen. O doutor Argru, prazer de ver, tem toda a razão. É uma lei totalmente ultrapassada. Tentamos fazer essa revisão no parlamento, inclusive com o Bonon nos assessorando muito a esse respeito. Isso para o hospital geral é um custo alto, porque não tem nenhuma atividade. Ninguém viu um paciente com surto psicótico. Um surto psicótico. As pessoas não têm noção do que é um doente. Numa enfermaria. Então tem que gastar, tem que ocupar leitos que teriam que ser ocupados por doentes não mentais. Doentes mentais tem que ser o seu hospital mental. Não tem o hospital do câncer? Claro. Não tem o hospital da criança? Não tem o pavilhão Pereira Filho para pneumopata, o Instituto de Cardiologia. Então o hospital psiquiátrico, o leito psiquiátrico, ele é uma necessidade. Essa lei é totalmente ideológica. Ela foi fundamentada ideologicamente. É isso aí. É uma lei ideológica. É o pessoal que tem. Então, é uma lei que tem partido. E tem partido, e a antimanicomonial é uma bandeira de luta deles. É isso aí. Não vejo trabalho como médico. E como dirigente hospitalar e também diretor lá do sindicato médico. Aliás, estou preocupado com o Orgulho, ele está viajando muito. Acho que ele quer ser candidato. Tem uma cara deputado. Quarta-feira. Não, ele disse o seguinte. Mas tinha tempo que me convidavam. Agora não me convidam mais. Eu não sei se o meu conceito caiu muito. Agora tem medo. Eles agora tem medo. Primeiro tem que saber qual é o seu partido. Quarta-feira. O senhor tem uma cara hoje de arenista. Quarta-feira eu vou estar em Bagé. Minha cidade. Quarta-feira eu estou em Bagé. Aliás, Paulo, vou estar no Bagé. Paulo, e sexta-feira em Santana e quinta-feira em Santana do Livramento. Deputado, dá licença. Na Santana. Dá licença, deputado. Deputado, dá licença. Eu ia só fazer um pequeno parênteses. Se mede pelos seus amigos, mas também pelos seus inimigos. E pelas suas viagens também. E pelas suas viagens. Mas eu ia dizer, acho que procede. Eu depois tenho que perguntar para ti se Gilmar Mendes se mede pelos amigos ou pelos inimigos. Mas eu ia dizer que no mundo, e eu vi uma entrevista esses dias, que até mesmo os Estados Unidos, como exemplo, há um crescente número de patologias mentais. Quer dizer, o mundo de hoje é uma coisa de louco, não querendo usar uma expressão grosseira, sim, mas ele é convidativo e alastrativo de doenças mentais. Então, mais do que nunca, o cuidado com essa área é fundamental. Mais do que nunca. É um tempo que as pessoas perdem com grande frequência. Nós temos um problema gravíssimo no Rio Grande do Sul com o suicídio. Além de estarmos vivendo uma epidemia de crack. Quer dizer, estão fechando o leito psiquiátrico em plena epidemia de crack.
Com relação à questão dos leitos para criança, aí então é uma tragédia, porque não tem onde botar. E querer botar em leito de hospital geral é como se tu dissesse assim, bom, agora o Instituto de Cardiologia vai ter que fazer um parto por dia. Sim, só que para tu fazer um parto, vai ter que ter uma sala de parto, uma sala de pré-parto, vai ter que ter obstetra de plantão 24 horas a semana inteira, vai ter um anestesista a semana inteira de plantão, dia e noite, vai ter que ter pediatra de plantão dia e noite. Você tem que montar uma estrutura que é inviável para um hospital geral, um hospital dedicado à cardiologia, fazer um parto por dia. É inviável, é economicamente insustentável. E vai tirar o leito de um cara que precisa fazer cardiologia. E vai tirar o leito de um cara que precisa fazer um transplante cardíaco. Então, é completamente maluca. Deixa eu te dar um número aqui. Nos últimos 11 anos foram fechados 80% dos leitos psiquiátricos do país. 80%? Foram fechados 85 hospitais e 16 mil leitos, o que representa 80% dos leitos psiquiátricos foram fechados em 11 anos. Então, realmente, nós estamos vivendo uma situação maluca, uma situação louca, né? Os ideais da Revolução Farroupilha, sempre reverenciados pelos nossos conterrâneos, poderiam servir para despertar a revolução sem armas, mas com firmeza, em busca de um novo pacto federativo. Há muito já deveria estar implantado. Hoje persiste o governo imperial, estados e municípios dependendo do governo central. O nosso Jorge Lisboa, o Euler lá de Erechim. Doutor Pedro Westphalen. O prefeito sabe disso aí. Aliás, a reforma maior que deveria haver é a política que tem que ser feita e não vai ser feita. Esse regimento que está se fazendo no Brasil é um fiasco. Seria a reforma das reformas e teria que ser feita por uma Constituinte eleita para isso aí. Atualmente, não existe nenhuma legitimidade lá em Brasília para fazer qualquer reforma. Mas que ela precisa ser feita, precisa ser feita. Hoje, esse pacto federativo existente é totalmente inexequível aos municípios onde vivem as pessoas, onde a vida acontece. Quinta-feira agora... lá menos de 20% do Quinta-feira agora, Pedro, estou embarcando a Brasília, vou ficar quinta... Chapéu na mão. Quarta-feira aqui, de chapéu na mão. Não tem como. Eu vou lá pedir dinheiro para onde o município que produziu a riqueza que foi para lá. Está errado. Não tem como. Onde o município é como o Pedro falou, é onde acontece a vida de um país. Onde adoece, onde morre, onde... É um bumerangue sem volta, né? O que diz o Lênio Streck do amigo dele, Gilmar Mendes, sobre ele estar soltando tudo que é cafajeste? Tem que dizer o resto que está dizendo o Paulo. Tá ruim teu comparsa, hein? Tá ruim teu comparsa, Paulo. Paulo, esse caso dos baratas não tem nenhuma razão para estarem presos. O problema da motivação é outra, mas tecnicamente não tem nenhuma razão para eles estarem presos. Não são presos perigosos, etc. E podiam botar a tornozeleira, a lei determina isso. Agora, o fato anterior com relação a isso é outra história. Eu estou dizendo que... Ele ser padrinho de casamento. Exato. Essa é uma discussão que não é adequada. Quer dizer, a discussão adequada, acho que a atitude inapropriada. No mínimo, tinha que se dar por impedido. Sim, atitude inapropriada. O mínimo de dignidade se dá por impedido. Como o Paulo, ao invés de fazer o ataque, a motivação, que é a questão anterior, ele disse que as decisões estavam erradas. Não, as decisões estão certas. Esse juiz é o mesmo que decide com a Bíblia e etc. É um juiz complicadíssimo, esse Bretas aí. Ele tem, as decisões dele, grande parte, têm sido reformadas, porque ele bota toda a opinião pessoal dele, etc. Mas, como o Paulo falou da... O Gilmar Mendes decide no altar. Os padrinhos de casamento. Essa é uma questão anterior. Eu já disse que é inapropriado. Padrinho de casamento, claro. Eu estou dizendo que é inapropriado. Eu estou dizendo, ele não me perguntou, o Paulo não me perguntou sobre o teu amigo. Ele perguntou sobre a soltura dos cafajestes. Eu digo, cafajestes eles podem ser, mas não necessitavam estar presos, porque há outras medidas, e isso é aplicado a todo mundo. Tem 72 caras. Tem 70 caras só de uma grande empresa que estão com tornozeleira. Cremeiros alerta, título de especialidade médica
Dr. Pedro Westphalen, só tem validade se for registrado em Conselho de Medicina. O título só pode ser obtido com certificado de conclusão da residência médica ou diploma de especialista emitido pela Associação Médica Brasileira. Médico que anunciar especialidade sem o devido registro comete erro grave, infração ao Código de Ética Médica. Esta é a mensagem do Conselho Regional de Medicina. E não, Paulo, antes vamos falar do Conselho Regional de Medicina Veterinária? Vamos. Então vamos. É bom. Vamos. O Conselho Regional de Medicina Veterinária, preocupado com a formação de bons profissionais e com a saúde humana e animal, é contra o ensino à distância na medicina veterinária. Não podemos permitir que um curso que trata de vidas seja ensinado de forma digital. A vida não é virtual, portanto, o ensino dessa profissão não pode ser 100% à distância. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. No ritmo que nós vamos, logo vamos fazer curso de natação oral. Paulo, vi na BBC hoje à tarde mais de 800 pontos de tráfico no Rio de Janeiro. 1,5 milhão entraram na linha de pobreza e o Temer facilita refis para grandes empresas e aumenta o rombo. Vai ter muito capital estrangeiro saindo. Outro impeachment a caminho. Não tem perigo. Quando o Gilmar Mendes estiver lá, não tem qualquer problema com o Michel Temer. Eu queria fazer Concorda comigo? Concordo. E o Itaú foi perdoado de 25 bilhões de dívida com a fusão com outro banco. Perdoado não. Só para repor, dar a informação técnica correta. Me corrige. O CARF, digamos assim, que o CARF tenha sido generoso da decisão e por maioria de votos, o CARF, que é o Conselho de Arrecadação, ele acabou dizendo que no recurso do Itaú, o Itaú tinha razão e, portanto, quando ele fez a fusão, isso não incidiu nenhum imposto porque... E o governo achava que assim. Eles também gaguejaram, mas acabaram votando. Exatamente. Foi generoso. Já teve um dos conselheiros preso por receber propina do banco para votar a favor do banco. Não, e outros processados, inclusive. E de fato, esse é um caso... Crânio, salve-se dentro desse Supremo Tribunal as mulheres. As mulheres guardam uma imagem mais límpida, mais pura e menos comprometida dentro do Supremo Tribunal. Sim. Eu acho isso, as mulheres podem ostentar isso. Nenhuma delas tem nome de bolachinha. Eu só acho que é o seguinte, protagonista do Supremo Tribunal Federal é o Gilmar Mendes. E a presidente, absolutamente. Esta realmente é uma figura ímpar. Não, mas todas as mulheres. Extremamente respeitável. Ela é exatamente o que devia ser um ministro do Supremo. É isso ali, aquilo que devia ser. Ela devia dar uma aula particular para o Lewandowski, outra aula particular para o seu Toffoli, que tem nome de bolachinha, não é? Eu tive na conferência do... resolveria? Não sei, mas pelo mínimo aula particular às vezes é bom, não é? Coronel, eu tive na... o nome de jogador, né? Craque. Eu tive em maio nos Estados Unidos, na conferência do Golfo do México. E quando houveram os problemas aqui no Brasil, estava havendo problemas no Brasil e as manifestações dos nossos ministros do tribunal. E conversava com o secretário Argolo de Estado lá da Lusiânia, e ele é impressionado com a emissão de parecer deles publicamente. Aqui nos Estados Unidos... Falando fora dos autos. O Ministério Público tem que fazer. Ele não vai para a imprensa fazer ações imediatas como se faz lá. Agora, quem assistir no YouTube... E aqui então a gente já sabe o que vai sair do Gilmar, porque ele já disse. Não, e mais. Ele já previamente... E o Deltan Dallagnol e o Carlos Francisco fizeram um vídeo no YouTube para todo o Brasil falando contra o Congresso Nacional e contra a reforma. O deputado pode fazer isso, se o Congresso deve ou não deve fazer, mas não creio que juízes e promotores devam dizer. Tem que julgar, tem que prender, tem que denunciar, tem que fazer. Mas o Gilmar Mendes vai de novo lá na casa do Jaburu, se reúne com
A outra lá, a futura procuradora, vai a altas horas, fora, agora virou fora da agenda. Agora o Temer quer marcar o fora da agenda. Quer dizer, recebe todo mundo fora da agem para justificar o fora da agenda com o Joel. Aquele lá fora da agenda. Mas o Jaburu deve ter uma adega, alguma coisa que aquele Jaburu deve ter. Deve ter alguma coisa. Sabe o que tem lá? Charme, No fora de hora. Não, charme tem. Sabe o que tem lá? Sabe o que tem lá? Tem dinheiro. O Temer fez o papel. Não é adega, é dinheiro. O Temer fez o papel de Rapunzel atirando as tranças para o menestrel, que era o Batista, né? É uma cena de Rapunzel, né? Agora isso é só ilação. Agora o Batista é bom em segurar a trança, né? É, muito bem, né? Sai bem, né? Tu viu o balanço? Mesmo assim, 850 e tantos milhões no trimestre. E interessante é que o Batista, quando chega em Nova York, a mulher dele pergunta para ele, vem cá, e o nosso barco? Nós vamos ficar aqui sem iate? Seria um escândalo, né? Imagina, Batista, eles vão para lá e ficam sem o iate. Aí imediatamente providenciaram e o iate foi também. O avião foi também. Foi aquele avião que o Temer andou nele. Porque pensa, não dá para deixar o cara nos Estados Unidos. Imagina o seguinte, um homem daqueles, imagina um homem tão importante quanto o Wesley Safadão, os dois ali, andar de avião de linha. Mesmo na primeira classe é meio constrangedor, né? Então ele tem que ter um avião para Mas os prediletos do reino, os Batista, o Ike, não é? A melhor alternativa para trocar de endereço, de casa ou de sala comercial é o consórcio de imóveis Unicred. São vários benefícios para realizar seus sonhos. Cartas a partir de R$250 mil até 200 meses para pagar. Possibilidade de lances livres e fixos. Converse com seu gerente e siga nossas redes sociais. Acesse o @UnicredRS no Face e no Instagram e mesmo no Twitter. Unicred, mais valor para você. Estamos fazendo mais uma parceria com a Unicred, não quero anunciar porque não estou autorizado por eles. Os médicos estamos todos fazendo solar, mais também, e uma outra que já estamos preparando mais uma parceria com a Unicred. Eu estou tentando fazer o meu crédito para energia solar. Vamos agora com a doutora Raquel Campani, da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, ao Momento Médico aqui no Pampa Debates. Boa noite, eu sou a doutora Raquel Campani, oncologista do Instituto Kaplan. Imunoterapia é um tratamento oncológico que se vale de estimular o próprio sistema imune do paciente a fim de combater o câncer que nele se desenvolveu. Há vários anos se estuda o papel da imunidade no combate ao câncer. Se descobriu recentemente o mecanismo pelo qual o tumor realiza o bloqueio das células normais e, a partir daí, se desenvolveram algumas drogas com potencialidade de reverter esse bloqueio, devolvendo assim ao organismo a capacidade de reconhecer e combater esse inimigo. Essas drogas ainda não estão aprovadas para todos os tipos de tumores, mas diversos estudos ainda estão em andamento e o futuro promete muitas respostas. Para saber mais sobre esse tipo de tratamento, consulte seu oncologista. Obrigado, doutora Raquel. Paulo Sérgio pergunta ao secretário Pedro Westphalen o que vai ser feito da travessia entre RS 118 e o bairro Betânia, Cachoeirinha, quilômetro 110, entre os dois viadutos que estão sendo construídos. Estão à loucura aquele retorno que foi feito de forma provisória. Espero que haja uma solução imediata antes que aconteça uma tragédia por ali. Ali está em obras, a estrada está em obras, está sinalizada, são obras que estão sendo feitas ali e com celeridade. Exatamente o que vai ser feito ali agora para melhorar, não sei te dizer, mas nós estamos em obras, os viadutos estão praticamente prontos e quando se está em obras se tem que fazer desvios. Evidentemente que está super sinalizada aquela estrada, até vou mandar verificar se há falta de sinalização, mas os desvios enquanto em obras são normais. Ainda bem que a reclamação é essa, porque agora está tendo obras na 118, né? Antes é que não tinha. Aliás, nós fomos na 118 fazer uma visita lá há 2 semanas atrás e fomos aplaudidos. Nós éramos vaiados só pela 118, hoje está saindo a 118 e se não tivermos nenhum entrave burocrático em relação às desapropriações e às licitações do quilômetro 0 ao 5, porque o 11 ao 22 já foi licitado, já tem ganhador, a obra vai terminar até o final do governo.
Ao renomado secretário Pedro Westphalen, o meu grande abraço. Gostei do renomado. A Graça do Dyer está lhe mandando um abraço. Obrigado, Graça. Prazer. Aliás, o Dyer comemorou 80 anos aí e tem no seu maior patrimônio o funcionário do Dyer. Eu queria que mandar um abraço a todos eles. Eu estava fora, eu tiro minhas férias em agosto, não tiro em janeiro e fevereiro, meus filhos moram fora. Eu sempre tiro nas férias deles ali, não pude participar, mas quero aqui mandar um abraço a todos os funcionários do Dyer em todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos relevantes serviços que prestam ao nosso Estado. Perfeita a tese explanada pelo Dr. Lênin Streck, colaborando na tese dos políticos. Os políticos, aliás, deveriam sempre ouvir os especialistas da área. Isto evitaria muita lei inconstitucional. José da Silva, de Uruguaiana. Olha, exatamente. Nós estamos sempre à disposição. Enfim. É que eles não ouvem, né? Exatamente. Ouve ou não ouve? Tu viu o programa longe em Uruguaiana, hein? Tu viu? Toda vez que uma grande audiência lá. Eu recebo ligação e WhatsApp de todo o estado. Olha, é muito bacana, Valso. Olha aqui, eu vi bem, foi construído um prédio novo do São Pedro para pacientes e o gestor colocou a administração lá e levou os pacientes para o prédio velho. My God, está dizendo Zé Pacheco. Exatamente. Por aí. Exatamente. Daí para fora. E faça justiça, não foi nesse governo, isso é coisa antiga. Ficou bonito, né? O prédio novo, os caras, não, isso é nosso, aqui tá louco. Botar os loucos. Prédio novo, com ar-condicionado, tudo. Pergunta ao prefeito de Guaíba se o catamarã poderia fazer uma parada na Ilha da Pintada. Isto seria o ideal. Eliane Ilha. Eliane Ilha, da Ilha da Pintada. Bom. É que ela botou aqui na primeira Eliane Ilha, e eu olhei da Pintada. Porque seria muita coincidência. Não, muita coincidência. Eu só podia morar na Ilha da Pintada. Mas Eliane, sim, com certeza. Eu acho que essa ligação, esse asfalto pronto, né, secretário? E barato. Pedro Westphalen, sem manutenção, sem buraco. Manutenção, que são os nossos rios, né, e que na Europa e em outros países envolvidos se utilizam muito. Nós aqui somos muito pequenos ainda, não estamos nem engatinhando ainda perto do que já existe, que nós podíamos desenvolver. Esse transporte entre Guaíba e Porto Alegre já pode se estender à Barra do Ribeiro e aos outros municípios também da região sul, assim também como para o lado da região norte. São Jerônimo, Charqueados e assim por diante. Mas parabéns, prefeito. Até Cachoeira do Sul. Até não, para aí. Até Cachoeira do Sul. Até não. Pô, para aí, esse até eu não gostei. Principalmente ir até. Capital Nacional do Arroz. Principalmente. No passado já íamos de gasolina, já vínhamos de gasolina Porto Alegre e íamos. Um abraço pro meu amigo, meu irmão Marlon, o deputado Marlon também. Olha a conotação. O prefeito quis dizer que o catamarã pode ir com o tempo ou usarmos transporte até Cachoeira do Sul. E não, até Cachoeira do Sul poderia ter transporte. Então foi. Cachoeira do Sul foi pioneira. Isso aí. Cachoeira foi pioneira. Nós íamos de Cachoeira a Porto Alegre de gasolina e poderíamos ir a Cachoeira de Porto Alegre. A famosa gasolina. Uma gasolina. Boa noite. Pergunta ao secretário dos Transportes se existe algum projeto de asfaltamento da RS 711 no Eli de Mariana Pimentel. Não, por enquanto não. Por enquanto não existe projeto, mas não existe dinheiro. Olha, agora eu quero dizer, secretário, eu fui a Santa Maria, quinta-feira, fizemos um belo evento. Aliás, 2 grandes prefeitos, Jorge Pozobon e o nosso José Esperoto. 2 cidades, olha, Guaíba, não estou aqui jogando confete, não, tá bem. De cor presente. Está muito bem e está muito bem Santa Maria. Parabéns. Olha, os 2 prefeitos são de parabéns. Mas deixa eu falar assim, o português é uma língua maravilhosa. Uma vírgula muda todo sentido. Até Cachoeira do Sul. O oráculo na guerra, quando os romanos iam para a guerra, as mães iam consultar se o filho ia morrer. Meu filho vai morrer? Diz, não, vás, ou verás, não morrerás. E aí o cara morria. Aí ele falou, mas aí, oráculo, não entendeu bem, vás, ou verás, vírgula, não, morrerás. Em latim é assim, ides, ridibes, não peribes, ibis. E aí, quando voltava, dizia assim, decimal, eu disse ibis, peribes, ibis. Tem gente que se ofende, mesa de comer velha de 4 pés. Então, essa é ótima lembrança essa, porque, ou a outra, né, até o final do dia, um reino será destruído, o dele. O Borges de Medeiros pediu que um assessor passasse um telegrama para Santa Maria, mas fosse o máximo
de reduzido nas palavras, que telegrama não é para discurso. E o cara mandou, revolu, continuo. Deixa eu contar uma de obstetra. Hoje está demais. Deixa eu contar uma de obstetra, em homenagem ao Pedro Westphalen. Tinha um obstetra em Porto Alegre que agora, para fazer ecografia, sabe o sexo da criança. Antigamente não sabia, né? Então tinha um obstetra em Porto Alegre que acertava sempre, todas. E ele fazia o seguinte, quando vinha a mãe e tal, já sabia que ele acertava, perguntava qual era o sexo da criança, assim que ficava grávida. E ele dizia, vai ser uma menina. Sem ultrassom, né? Não tinha nada disso. Vai ser uma menina. Até vou anotar aqui. E anotava, menino. E botava na gaveta. Quando ela voltava, dizia assim, pô, ganhei um guri. O senhor disse que era uma menina? Não, senhor, deixa aqui. Olha aqui, ó. Escrevi menino. Hoje se ele acertava, não precisava tirar o papel da gaveta. Estava todo mundo feliz. Se ele errava, ele tirava o papel certo. Só me botou agora isso. Tem um caso desse do réu esperto, que sabia que ia ser condenado à morte, porque os juízes botaram 2 sim. Ou seja, culpados 2 sim. Aí ele pegou e engoliu os 2 papéis. Aí ele disse, ele engoliu, pega um papel, ele engoliu. Aí, quando disse assim, e agora, por que você engoliu isso? Assim, bom, o meu resultado é o contrário do que você tem aí. E aí ele tinha o sim, o resultado é o contrário, absolvido, ele tinha engolido. É igualzinho essa história. Até pouco tempo. Deixa eu contar bem ligeirinho, só uma história. Ele não para mais agora. De Cruz Alta. Eu disse, não ri na primeira, que senão ele não para. Todo mundo riu nas duas. Não, essa é uma coisa comovente. Eu estive em Cruz Alta e casualmente naquele do nosso dia, secretário. Exatamente. E estava sentado na minha frente o irmão do nosso secretário, que é médico, e que foi, junto com o nosso secretário, o responsável pela realização do primeiro transplante renal fora da capital no estado do Rio Grande do Sul. É verdade. Em Cruz Alta. Então, vê como a qualidade do serviço prestado lá há 30 anos atrás. Parabéns. E foi o primeiro que fiz sozinho, só com auxiliar. Só com o auxiliar, eu e ela, o primeiro transplante. E o interessante é que deu certo, né? Não, deu certo, depois tem uma continuidade, uma história que eu te deixei lá, inclusive, para ler depois. Uma história comovente. Vale a pena ler aquilo lá, porque aquilo foi real. Naquela ocasião, nós fechamos a rua para fazer o transplante. E uma cidade pequena tem aquelas rivalidades. Tem os hospitais, e uma semana antes saiu uma reportagem no hospital que Cruz Alta não tinha condições de fazer o transplante. Imagina o que deu na gente, porque era o primeiro transplante, uma cirurgia de alta morbidade, até mortalidade naquela ocasião. Sim. O único tratamento para rejeição, isso é aquela pus-terapia, que era uma maciça injeção de corticoides. Imagina se morre o paciente, todo mundo ia dizer, tinham avisado que não podia fazer. E aí que vem a grandeza do... Nunca erra também, né? E aí que vem a grandeza do paciente, só para resumir a história aqui, porque é interessante isso aqui. Carlos, agricultor, quem mandou o paciente foi o Osmar Terra, de Santa Rosa. Ele tinha inventado uma UTI lá de Santa Rosa e mandou o paciente para Cruz Alta. Aí fizemos o transplante, deu tudo certo. Ambulância terapia para Cruz Alta. Uma semana, sim, ele era um cara inteligente, sabia que não era melhor. Claro. Hoje Santa Rosa está melhor. Santa Rosa está nos escutando aqui. Mas daí o Marcelo Fernandes sai essa reportagem, nos reunimos, o papai era vivo, vem cá, vocês têm condições de fazer? Temos. Então vamos fazer. Se morrer, que tinha que morrer. Nós estávamos preparados. E fizemos os transplantes e casualmente esse não deu absolutamente nada. Saiu tudo bem. Não, ficou 10 dias na UTI, hoje fica um dia só. Ficou 10 dias na UTI. E aí nós fomos, eu e o Jorge, visitar o Carlos e disse, Carlos, eu estou emocionado, satisfeito por dar certo. Eles, não, doutor Pedro. Agricultor analfabeto. Eu que estou satisfeito, porque eu sabia que eu podia morrer aqui nesse hospital. A cirurgia morre. Mas eu queria que os meus pacientes fossem tratados aqui por vocês. Vocês são humanos com os pacientes. Então eu sabia o risco que tinha aqui, mas fiz isso pelos meus amigos. Eu me senti um chinelão. Pô, fez o transplante, era o maior do mundo. Não era nada, rapaz. O cara era muito maior que a gente, né? Mas é bom, assim... O agricultor, hein? Falasse que até pouco tempo nós tinha... Pedro? Até pouco tempo a gente tinha algumas coisas que a gente não sabia antes, né?
barriga de mulher, né? A gente não sabia o que vinha, se era menino ou menina, dentro sentença de juiz. Antigamente não sabia sentença de juiz, agora tinha alguns que a gente já sabe. Não, sabe, até administra o Supremo. E Gilmar Mendes a gente já sabe tudo. Mas tem uma aí que, por exemplo, é urna eleitoral. Né? Hoje, barriga de mulher a gente sabe. E a urna eleitoral, também. Acha que a gente já pode saber antes também? Não? Eu acho que em alguns casos dá para saber. Depende de onde ela vai funcionar. Se fizer uma ressonância no urna eletrônica, dá para identificar para quem os votos? Não dá. Não dá. Mas talvez uma ressonância no candidato, na moral do candidato, dê para... Boa noite, Paulo e batedores. O Brasil está colhendo os frutos das árvores que plantou por políticos de carreira e corporativistas de sindicatos e de federações. Adelar Freitas. O Adelar é nosso. Ele é de Uruguaiana, não é? A Clarice Lispector, viu? Toda semana ele participa. A Clarice Lispector tem um texto que ela diz: não se pode acreditar numa cidade que não tem boteco na esquina. Agora, eu quero dizer o seguinte: eu fui a Santa Maria, não ia a tempo, já é chamado de presidente, chamei o prefeito de presidente. Presidente do Guarani, fui presidente do Guarani. Guarani de Cruz Alta. É o presidente. Olha aqui, a estrada não é espetacular, mas está boa a estrada. Está boa, dá para Qual é? Está boa, não encontrei uma cratera. Claro que tem uma parte ali depois de São Cepé que o asfalto que colocaram em cima de um concreto muito bom, ele trabalha? Ele trabalhou, ele está um pouco raspado, mas a estrada é maravilhosa. Não tivemos um problema. Não, tá bem. Cabeceira das pontes. A semana passada eu fui a Passo Fundo e Erechim. Tem trechos em obra, às vezes tranca ali porque está em obra, estão recapando, mas também muito bom. Não, o problema é para Rio Grande, né? A viagem para Rio Grande ficou como bem atrapalhada daqui para... Tá complicado. É aquela história de não direcionar as ações para fazer uma hora e terminar aquela obra. Isso. Começaram a 116, pararam. Começaram a 290, pararam. E tem a ponte do Goiânia parada. A 290 é uma pena. Porque isso agora é o símbolo da incompetência. Mas aqueles viadutos que já fizeram. O viaduto está pronto. Todos os viadutos estão prontos. Pega ali a Rua dos Ratos, é cheio de viadutos. Sim. E a estrada começa pelo viaduto. Por que não começa pela estrada? Eu gostaria que me explicasse isso. Pois é. E por que faz uns pedaços de estrada no meio que não tem ligação com coisa nenhuma? Pega uma ponta e começa a fazer, já se pode aproveitar. Não, mas faz o viaduto e não faz a estrada. Alguém tem notícia sobre a ponte? Porque eu passo ali, sempre passo ali e vejo aqueles postes, os postes. Pilares. E tem alguma notícia? 2 homens aqui. Tem falta de orçamento. Aliás, o orçamento não é estadual, é federal essa obra aqui, mas o que está acontecendo é que nós não temos hoje no Estado orçamento para manutenção das federais. Falta. O orçamento seria em torno de 900 milhões, veio 400 antes do corte que aconteceu. Então, nós temos aí 4 obras inacabadas federais, a 386, a 290, a 116 e a ponte, obras grandes, quando devia se centralizar numa obra e terminar. Qual é a mais importante delas nesse momento? A 116 e a 290. Mas essa é uma ligação asfáltica de município? Estão fazendo. Essa que estão os pilares lá, né, e a ponte não sai. Eu acho que eles estão pensando em usar o mesmo raciocínio que usam para a saúde. Tem que fazer uma ponte. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma faculdade de engenharia em cada margem. E diz assim, não, já estamos tratando da questão da ponte, já estamos abrindo aqui faculdade particular de engenharia. Se a ponte tivesse construída pela Triunfo, com CEPA, em 2015, dezembro de 2015, já estava concluída. Mas agora, o corte de verbas é uma questão muito séria. Eu tenho acompanhado nos jornais, em alguns lugares, algumas universidades, isso vai acontecer, já ameaçam a questão das bolsas. Sim. Do CNPq, em algumas bolsas tem estudantes que vivem disso, tem estudantes que não têm condições de pagar. E se de fato existir, porque, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal se queixa também de que houve muitos cortes e com isso também não pode nem transitar, tem que ficar condições de transitar, aumenta os assaltos, etc., por causa da questão da polícia também funciona com visibilidade, etc. Sim.
E isso é uma coisa muito triste, assim, muito ruim, porque esses cortes, por exemplo, que eu acho que na saúde devem ser fortes também. Sem dúvida. E com consequências muito piores. Com consequências muito piores. Né? Com consequências muito piores. Mário da Luz de Camacuã, boa noite, tudo bem? Sobre fatos ligados ao municípios, quer ver a maior malandragem do governo federal? Eles criam SAMU, UPAs, faz mundos e fundos e aí entregam tudo para as prefeituras que já estão quebradas. Aí começa o governo federal, ficam pagamentos mínimos junto com estados e ao município com todo o ônus da dívida. Pior círculo vicioso que continua um atrás do outro. Deveria ficar boa parte do imposto no município, 50% no estado e no federal 25%. Nada disso. Alguns modelos europeus... Entregam a UPA e um município que se vire. Eu não sei se a Associação dos Municípios, enfim, o pessoal que lida com isso, a Associação Nacional dos Municípios... A FAMURS, enfim, estudaram já isso, devem ter, sim, alguns modelos que a gente chama de poder mais local, como Portugal e Espanha, em que os recursos são geridos predominantemente no poder local, inclusive não tem prefeito, é o presidente da Câmara, que uma vez eleito, é uma espécie de parlamentarismo, que são experiências que, obviamente, que o Brasil poderia pensar no assunto. Mas aí nós temos problema aqui. É a mesma coisa que nós falarmos da complexidade dos impostos. A gente já brincou aqui que se alguém tivesse a ideia hoje de transformar os 2.500 impostos em rubricas, todas essas coisas que a gente sabe, em 2 ou 3 impostos, esse cara seria fuzilado. Porque... O corporativismo não deixa. Não, porque nós temos uma máquina muito grande do próprio Estado que parte disso. Agora, só queria uma pergunta para o Argolo, enfim, para quem sabe, o telespectador. Eu ontem, na televisão, zapeando à noite, eu vi aqui do Rio Grande do Sul alguém comentando, num programa chamado Desenvolvimento Econômico, algo assim, dizendo que existem 500 bilhões de créditos não cobrados ou, portanto, de dívida que se teria hoje com a Previdência Social e que se cobrasse a metade, você cobriria o déficit. Alguém tem 500 bilhões? 500 bilhões. Eu não tenho essa informação daí. Que o governo federal não cobra. Não sei te dizer. Por exemplo, sobre isso, a própria JBS estaria devendo mais de 2 bilhões. Sobre essa questão do Estado, né, eu acho tem uma coisa que eu acho maravilhosa. Eu vi uma declaração não sei se é coordenadora, diretora, como é que chama, qual é o título que tem, da Defensoria Pública, dizendo que precisava mais defensores públicos, porque boa parte dos defensores públicos estavam ocupados em fazer com que o Estado defender pacientes que precisavam ter direito a medicamentos que estavam sendo negados pelo Estado. Então, o Estado nega o medicamento que ele tem que dar e aí contrata um advogado para processar a ele, Estado, para obrigar a ele, Estado, a cumprir com a sua obrigação. Mas um país falido como o nosso, sabe quanto agora a Advocacia Geral da União está cobrando do governo como sucumbência de casos que o Estado ganhou? São 300 milhões. O Estado quebrar 300, eles são pagos para defender o Estado e 300 milhões estão sendo destinados como sucumbência à Advocacia Geral da União. Isso é uma barbaridade. Vamos ao ponto final. Vamos ao ponto final com FCDL, Que Comércio e Gimo. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Vamos começar com o Dr. Paulo de Argolo Mendes, seu ponto final. Tá. Bem rapidamente, nós estamos tentando... Então, só por causa disso, vou contar uma coisa do São Pedro. Você sabe que eles botaram no São Pedro uma porção de serviços que não tem nada a ver com atendimento ao paciente, mas por estar dentro da área de São Pedro ganha 40% de insalubridade. Então, todo mundo quer que o seu setor vá para dentro da área de São Pedro, que aí ganha mais 40%. Muitos deles têm que ficar internados lá, né? Tem que ficar internados, os caras ficam ganhando mais 40%, porque pegam um serviço burocrático qualquer, que não tem nada a ver com a saúde, e fica lá. Bom, IP.
Nos últimos 6 anos, 57% de aumento na arrecadação. Repasse para os médicos, absolutamente nada. Valor da consulta, somando o que o IP paga com o que o paciente é obrigado a pagar, porque o paciente é obrigado a pagar uma parte, dá R$ 47,00. Os médicos fazem a conta. Quando eu trabalho no SUS, eu vou lá e recebo a remuneração do meu trabalho. Eu nem quero saber quanto é que ganha a recepcionista. Mas o IP não. Quando ele me paga R$ 47,00, ele quer que eu crie toda a infraestrutura que é necessária para que o paciente dele seja atendido. Ele quer que eu mantenha o meu consultório. Então, com esses 47, o médico não consegue manter o consultório e estão indo embora. Doutor Argolo, olha aqui, o chá Sanitas para o senhor. Que maravilha. Desde 1931, o senhor encontra no Zafari e na Panvel. Muito obrigado. E no Zafari se encontra aqui nas boas casas um do chazinho ramo. de camomila. Nas boas casas do ramo. Olha aqui, biscoitos Zezé, são os mignons da Zezé que o senhor já usou. Luiz Coronel, vamos ver se teu ponto final tá bom para ganhar também. É rápido, meu Jeton. Fiquei muito contente de ver tratar a questão da federação que se arrasta. Revolução Farroupilha era um dos pontos do ideário, né? E a Revolução Farroupilha tinha dados graciosos. Teve, por exemplo, a Batalha dos Tamancos. Os imperiais resolveram formar uma tropa feita de vendedores, ambulantes, pequenos comerciantes, todos eles de tamanco. Aí entraram, então, os farrapos triunfantes e todos eles disparando ali no largo do Parque da Redenção. Tac, 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 o famoso como a Guerra dos Tamancos. E outro aspecto gracioso é que o hino Farroupilha, que teve 3 letras, foi feito por um imperial. Tá? Foi feito por um imperial e não por um farrapo. Lá, o Antônio Sousa Neto ouviu a bandinha dos prisioneiros e disse, mas que música bonita, manda chamar o maestro. Veio o maestro e ele pediu ir no Farroupilha e foi feito por um imperial. A história é muito graciosa. É verdade, vê como é que o brasileiro é, né, tio? Sem ódio no coração. Olha aí, biscoitos Zezé e Sanitas. Hoje tu tá fértil, hein? Tô hoje Jeton à vontade. Aí. Meu prefeito, José Esperoto, parabéns pela tua cidade e pela administração lá. Paulo, a gente está sempre trazendo notícia boa. Uma senhora lá de Porto Alegre estava almoçando ali no caizinho, ele dizia para nós, vai lá e dê uma aula para o Nelson Marquesano, nós não temos isso em Porto Alegre. Foi. Mas meu querido amigo Nelson Marquesano... Tem tanta coisa para ensinar para o Marquesano. Meu colega como deputado. Mas quer dizer assim, a gente sempre traz uma notícia boa. Lá de Guaíba, aqui, Pedro. Inauguramos ali agora, semana passada, o raio-x digital lá. Nós, quando assumimos, fazia mais de ano que não tinha raio-x em Guaíba, né? Aí, no dia 8 de março, nós colocamos em funcionamento o raio-x convencional. E agora, semana passada, inauguramos o raio-x digital, ou seja, tu tira a chapa, que é uma chapa especial, vai no computador, já no mesmo momento vai lá para o computador, para a tela do computador do médico na sua sala. Então, e tem aquele sistema do Zoom, tu vai ver se tem a fratura ou não tem. Então, coisa de primeiro mundo. Outra coisa, Paulo, essa semana também é uma coisa inédita lá em Guaíba, nós inauguramos a primeira semana municipal da pessoa com deficiência, né? Tava lá, é uma promoção lá da Prefeitura, da Câmara de Vereadores, onde foi criada a frente parlamentar também em prol da pessoa com deficiência, né? E a UBRA também nos dando uma mão. E fica aqui também o nosso convite, mais uma vez, para conhecer ali o espetáculo, né, do Cipreste ao Piratini, lá em Guaíba, que é o berço da Revolução Farroupilha. Aí. Então está aqui o Sanitas, que tu encontras lá na rede Panvel. Tenho tomado, muito bom. Tem tomado, e olha o mignonzinho da Zezé, lá no Rio Grande. Também. Esse pode chegar, inclusive, pelo rio, pela Água dos Pratos, Rio Guaíba. Que agora é lago, sei lá eu. Inventário, estuário, lago. Estuário. É rio, para mim é. Para mim continua sendo rio. Eu sou da antiga, ainda é rio. Doutor Lênio Streck, seu ponto final. Falar de uma jabuticaba, né, que só dá no Brasil. Essa história, o site do Ministério da Saúde tem um roteiro de como que processa o próprio Estado
para buscar saúde. É genial. É maravilhoso. Pode ter know-how para o mundo todo. E para brincar, uma coisa que eu criei há um pouco tempo atrás, os meus críticos não errarem o alvo, eu facilito para eles. Eu criei o fator target, o fator alvo. Eles primeiro atiram flecha e depois pintam o alvo em cima. E você não erra nunca. É uma maravilha. Tu está inspirado hoje também. Todo mundo inspirado. E um abraço para minha irmã e está assistindo. O cunhado pessoal tá lá em Agudo assistindo. Pô, maravilha. Exatamente. Olha minha aqui, ó. Quando fores lá, leve para tua mãe lá, o chazinho claro sim. Eu estava esperando e os nossos programa, eu queria o chá. Mignons da Zezé, que eu tomo chá maravilhoso. todos os dias depois do almoço. Oh, maravilha. Na forma Sanitas. Né? Toma chá, não. Chá Sanitas. Doutor Pedro Westphalen, seu ponto final. Olha, eu quero mandar um abraço para o Franco, lá em Cruz Alta, que estava comigo e também o nosso assíduo assistente aqui desse programa. Foi maravilhoso hoje com a presença de pessoas aqui que engrandecem esse momento, Paulo. Mas eu quero dizer da minha alegria de ter passado na região de Cruz Alta e visto a estrada de Catuípe quase pronta. Eu recebi de um colega médico de lá, de Juiz, críticas verdadeiras, e a estrada está praticamente pronta, e recebi dele o elogio, o reconhecimento, como também de Juiz Augusto Pestana, fazendo um recapeamento completo daquelas estradas. Então, são avanços que se consegue, mesmo com as dificuldades que se tem, se consegue andar, e nós temos que celebrar esses momentos. E dizer que o Argolo tem toda a razão em relação ao consumo do IP. R$ 47,00 não paga o custo de um consultório médico. E isso terá que ser revisado, e o sindicato médico vai ter uma fundamental importância para que isso seja recuperado. Quando dissesse uma saudação ao Franco, eu pensei, se fosse o Luizinho que estava aí, ele ia pensar que era o generalíssimo Franco. O que deveria acontecer para quem criou a lei que extinguiu os hospitais psiquiátricos era ter um familiar acometido de doença mental aguda. Seria um meia-culpa e talvez levasse os políticos a reverter a situação. Essa é uma doença pior que a morte. É a tortura diária ver um ente querido desassistido. É como o crack, que é verdade. Tem razão. Eu nem queria que esses políticos, que essas pessoas tivessem... Farelos e crack junto à maconha. Eu nem queria que eles tivessem um familiar, eu queria que eles vissem um paciente psicótico. Chazinho para o doutor Pedro Westphalen, nosso secretário, e também Mignons da Zezé. Paulo Sérgio, boa tarde. Gostaria da opinião da bancada quando o relator, deputado federal do PT, da reforma política, tenta colocar emenda autorizando a doação oculta. Quem seriam esses doadores? Doação oculta. Essa reforma política aí, olha, doação oculta, 3 bilhões e 600 milhões, isso é proposto agora, não tem cabimento. Não pode nem se propor isso aí. 3 bilhões, o país com déficit de 159 bilhões, um país. Isso aí é um cancã na porta da igreja. Doação oculta é que nem votação oculta também. Boa noite, Paulo Sérgio e demais componentes da mesa. Quanto ao Gilmar Mendes e demais apreciadores do garantismo no Brasil e tietes de tal ministro, é dose ter que aceitar que a falta de vergonha na cara está acima do que a sociedade espera. Jairo de Porto Alegre. O Gilmar garantista, o Jairo, que define aí, afinal, o que você entende por garantismo e tal, porque são questões técnicas, mas deixa Olha aqui, de aniversário sábado do Bill Clinton, tá? O Eros Grau, o ministro Eros Grau. O telespectador não sabe de nada. O Bill Clinton, de aniversário sábado, esteve, né? Eros Grau, juíza Tatiana Scalabrin, o Marco Peixoto, Marquinho, nosso presidente do tribunal, o Renato Vieira, grande cirurgião. Fez uma grande feijoada. Cirurgião plástico, Renato lá. Operou a Dilma. Ah, é? Foi ele que operou. Eu não queria cometer essa... Isso foi é melhor que eu pensava, então. Lá de Livramento, cirurgião plástico, que está dizendo que ele operou a... Sim, eu sou amigo dele. A Maria Helena Pila, do Vale, o Sidney Ockley, uma da nossa Anatel. Mas operou também uma opção de gente bem. Poxa, tira esse ódio que o Valdomiro da Marpa, o Haroldo Pietada Panambra, o Guinter Staub, o Rubens Remb, o Luiz Carlos Anholeto do Zafre, um abraço, Anholeto, o Lars Quinor, uma turma boa aí de aniversariantes no sábado. No domingo, o juiz Alcides Alcaraz Gomes, filho do nosso Flávio Alcaraz Gomes. Eu não vejo ele. Um grande abraço a ele. O Alcides. Uma turma maravilhosa aqui. Berenice Berwanger.
um time de primeira de aniversário, entre tantos, né? Eu estou pensando alguns aqui. O Luiz Tadeu Piva, nosso diretor do SESC, também esteve de aniversário. Está hoje de aniversário. O Alcides também hoje de aniversário. Eu pulei domingo aqui. Hein? O Piva está de aniversário também hoje? Está hoje. Você aproveita e liga para ele, teu cliente. Sim, lá. Cliente, né? O desembargador Hamilton Bueno de Carvalho. O Hamilton está de aniversário hoje. A juíza Mara Lúcia Cócaro, o Martins Facchini de aniversário. Minha mesma câmara. O Zaluski, Pedro Zaluski, domingo de aniversário. E a Maria Clara Alcaraz Gomes. Tu vê, ela esteve domingo e hoje o Alcides. A mãe do... O Sérgio Maia também esteve de aniversário domingo. O Celso Russomano, de aniversário, a turma boa. O Algolo quer retirar uma frase que ele disse. Juarez Valduga, um grande abraço ao meu amigo Juarez Valduga da Valduga. Marta Medeiros. Tem razão, vou retirar a observação que eu fiz com relação à presidente Dilma. Não foi feliz. Isso. É bom, errar humano. Eu acho legal isso. Eu também acho legal, achei legal. Senhor, primeira vez que tem uma atitude como essa aqui. Bata PT. Um abraço a todos os aniversariantes. Obrigado, doutor Argolo. Obrigado. Luiz Coronel, grande abraço para abraço. ti, obrigado. Parabéns pela nossa Guaíba, hein? Obrigado, Paulo. Poxa vida. Aguardando todos lá em Guaíba, então, né? Dia 2. A dupla de prefeitos, o Jorge Pozobon também, está muito bem. Parabéns pela nossa Guaíba, parabéns pela nossa Pampa. Você está fazendo analogia com a Rádio Guaíba. Qual é o problema com a TV? Hoje não é mais TV Record. Não é mais TV Guaíba. Tá certo. Agora é Record. Tô atrasado. Sabe por quê? Bateste o Record. É por causa Está inspirado hoje, hein? Por causa do Alcides, que me lembrei do Flávio. Mas o Flávio trabalhou aqui. Sabe quantos anos o Flávio trabalhou aqui na Pampa? Eu sei. Quase 8 anos. Eu comecei com o Flávio no tempo da Guaíba. Da Guaíba. Claro. Quem é que levou? Quem foi que levou o Flávio para Guaíba? Teu amigo aqui. Isso eu e o Carlos Ribeiro. Pedro Westphalen, obrigado, sucesso aí na nossa secretaria. O senhor é uma pessoa querida de todos nós e merece toda a nossa admiração. E estamos torcendo pelo seu sucesso político também, a trajetória rumo ao Planalto Central. Fique agora com as principais notícias da sua região, com os apresentadores locais do Jornal da Pampa. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.